Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma live. Dessa vez a live vai ser no meu Instagram. Tá tudo direitinho. Vê se tá dando para escutar agora. Pronto. Que bom. Boa noite, Rafa. Vamos começar a live, tá, gente? Hoje eu tô com meu filho aqui do lado, mas ele não vai ficar a live toda não, tá certo? Vem cá, Dessa. Olha aqui, meu menino. Ele vai só mexer meu brigadeiro, porque ele sabe mexer meu brigadeiro, viu? Ensinei ele a mexer. Ele faz brigadeiro, ele faz bolo. Só não confeita, né, Adesson? Vem cá, Adesson, vem. Ele não gosta muito de ficar assim, não. Falando em público, não. Mas hoje é um dia importante e eu não poderia deixar de fazer essa live, né? Porque eu vejo na confeitaria muitas poucas mães falando sobre isso. E na confeitaria eu tenho várias alunas, várias, que têm filhos autistas, várias alunas. Então eu venho porque eu visto a camisa, tá, gente? De verdade, eu tenho meu filho autista, mas meu filho é maravilhoso, inteligentíssimo. Sou muito orgulhosa de dizer isso. Estuda na IFPE, passou sem problema nenhum. Tem uns probleminhas que sempre dá, mas ele só me dá orgulho, tá? Então, hoje é dia de quê, Alisson? Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Do autismo. Então, hoje é dia de se comemorar, né? Esse é um mês para Obrigado, Nani. Esse é um mês para a gente abraçar a causa, que só tem um mês, gente, para abraçar a causa, para ir atrás da nossa luta. Eu tô falando isso para vocês porque eu tô lutando para ter o tratamento do meu filho. Eu tenho um plano de saúde há muito tempo e tô lutando, não tô conseguindo. Vou para a justiça, porque me falaram que só na justiça que consegue. Mas não tá falando que meu áudio não tá saindo. Teu áudio não tá saindo? Está ligado. Vê se tá ligado. Então, eu tô lutando para conseguir o tratamento dele. O tratamento dele, eu e meu esposo paga, Tá saindo agora? tá? Ele faz neuro, ele faz a doutora Thaís, que é um excelente profissional. Agora tá saindo, Xander, o áudio dele? Vê se tá saindo Tá saindo? o áudio. Agora sim, então diz, Adessa, hoje é dia de quê? Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Muito Obrigado, bem. Nani, pelo parabéns. Muito Eu tinha bem. falado antes, mas não tinha saído. Então, gente, eu vim mostrar para vocês que temos sim que abraçar a causa, porque hoje eu tenho um filho autista, tá? Mas eu tenho várias alunas que têm filho autista e a gente precisa sim ir atrás, porque as noites de sono quem passa somos nós, né? As crises, quando eles têm, quem está do lado deles somos nós. E na confeitaria, a gente tem que estar lá, fazendo os doces para as pessoas, mesmo chorando, mesmo passando noite de sono, independente se for na confeitaria, se eu for dar aula, quantas vezes eu tive que dar aula e eu tive passado uma noite de sono. Então, a gente tem sim que abraçar a causa. E quando eu tenho alunas que falam sobre isso, a gente conversa sobre isso, e eu até falei num evento que teve sobre isso também. Que vá atrás. E também tem outra coisa, tá? Tem várias mães que têm filho
vê que tem alguma coisa, mas não corre atrás de procurar saber o diagnóstico do seu filho, gente, corre atrás, não tem vergonha, porque nossos filhos são especiais, porque eles são filhos maravilhosos. Meu filho é o amor da minha vida, ele é maravilhoso. Quando eu estou doente, ele me pergunta como eu estou. Esse negócio que ele não gosta de abraço, ele me abraça. Ele só não sabe abraçar. Ele diz que não sabe abraçar, mas ele me abraça. Então, ele me pede desculpa. Depende muito da criação. Ele hoje estava dizendo, mãe, eu entendo umas coisas. Só que eu fui educado de um jeito que tem... Mas meu cérebro, ele funciona assim. Mas a senhora me educou desse jeito, então eu consigo fazer isso. Mas meu cérebro funciona. Se dizer alguma coisa a ele, ele acha que é aquilo que ele pensa, ele vai dizer, é isso. E você pode dizer 1000 vezes que não é, e ele vai pensar que sim. Só que eu eduquei meu filho, eduquei de um jeito diferente. Eu sempre falava para ele o que minha avó fez comigo, tá? Então é isso que eu digo a vocês, que eduquem seus filhos. Na hora de falar um não, fale um não, eles entendem, tá? Na hora de dar abraço, dá abraço. Quando eles estiver passando por algum momento difícil, independente, gente, independente, seja na escola, não tira ele, tá? Não tira da escola. Pelo contrário, incentiva teu filho. Incentiva. Como eu faço? Eu incentivo o tempo todo meu filho. O tempo todo. Se for preciso eu parar de trabalhar para ficar do lado dele, para ele se formar, eu vou fazer isso. Mas ele se forma. Meu filho é super mega inteligente. Ele quer fazer várias coisas. Eu acho que ele devia ser psicólogo ou outras coisas, porque ele estuda muito, ele lê muito. A Décia quer ser o quê? Quero fazer Cá, serviços. Eu quero fazer serviços da informação na UFPE. Olha aí. Tá vendo? E ele tem um futuro brilhante. Eu sei que eu mesma, não vou mentir para vocês, o mundo que a gente vive é um mundo muito cruel, o sentimento, né? E eu mesma tenho medo, mas eu deixo o medo de lado e deixo ele voar. Quando ele precisa de algo, ele liga, tem o contato, a gente leva. Agora a gente leva todos os dias. Leve e vai buscar. Leve e vai buscar. Isso aí tem que ter amor, tá, gente? Então, Deus, ele faz tudo correto. Um dia, meu filho disse a mim, mãe, eu sou um fardo para a senhora. Eu disse, não, você não é um fardo para mim, não. Por que você acha isso? Ele, porque a senhora tem que me tratar o tempo todo, tem que fazer isso. Mas eu ainda não concordo com ele. Ele vive dizendo isso a mim. Então, eu sempre falei para ele, se ele não existisse, eu sim teria um fardo. Porque foi eu que pedi para ele existir. Obrigado, painho. Eu que pedi para ele existir. Deus sabe o quanto eu pedi para ter esse filho. Deus sabe o quanto eu desejei. O quanto eu orei. Então, Deus mandou do jeitinho que tinha que mandar. E eu sou muito orgulhosa por isso, não só eu, como o pai dele. E eu tinha que falar isso para vocês. E vamos fazer a receitinha. Por quê? A Dessa vai me ajudar hoje na receita. Eu vou pedir para ele mexer o brigadeiro, tá? Ele vai mexer o brigadeiro, vai colocar, ele vai aprender. Enquanto isso, a gente vai fazer o brigadeiro com as cores do autismo, tá? Eu vou fazer ele amarelo, vermelho e azul, tá certo? Eu acho que eu coloquei o negocinho aqui. Depois a gente vai carimbar. Para quem tá chegando agora, boa noite, gente. Boa noite. Vamos, Adesson? Bora. Coloca a panela aqui. Ó. Vou virar um pouquinho. Vou ficar aqui com ele. Vamos lá, Adesson. Eu e minhas vasilhinhas da Sonhack. Ó. Segura aí, viu, mãe? Tá. Vou colocar o leite condensado.
É uma caixa de leite condensado. Para 2 colheres, eu já sei a medida, tá, gente? Você coloca aqui. De creme culinário. Eu gosto de creme culinário mesmo, tá? Vou unir. E uma colherzinha de manteiga. É manteiga mesmo? É manteiga. Se eu quiser botar margarina, posso? Pode, gente. Agora, eu gosto de colocar manteiga e estou usando 80% não, 80% de gordura, tá? Já vai eu dizer lipídio, porque a margarina. Mas 80% de gordura. Então, estou usando leite condensado com 80% de gordura. O creme culinário tem 20%, tá? Porque ele tem a gordura animal e vegetal. Então, juntos dá 20%. Daí sim vai mexer até dar o ponto. Ele mexe correto. Gente, eu vou contar uma historinha para vocês. Quando a Dessa era pequena, a Dessa tinha uns movimentos. E eu sempre achava que ele tinha um movimento estranho. Mas assim, eu não fui uma mãe que deixei pra lá, tá? Eu fui uma mãe que lutei de verdade. Lutei muito. Então, o que foi que eu fiz? Ele não gosta de olhar. O que foi que eu fiz? Eu fui atrás dos médicos com o pai dele e muita gente dizia, não, não é, não é, não é. A Dessa cresceu. E aí, um dia ele chegou e disse, mãe, eu preciso descobrir quem eu sou. Então, por isso que eu digo a vocês, não deixa para depois. Não deixa só em dúvida, tá? É teu orgulho, é teu filho. Lá na frente pode prejudicá-lo. Então, hoje, Adesso, ele é autista, mas também ele é super dotado, ele tem um QI a mais, né, Adesso? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza. Ele tem TDAH, e aí, mas Adesso fala com todo mundo, tem amigos na escola, tá? Tem amigos, tem grupo e tudo de amigos. Tem amigo nas escolas. Só que é assim, seletivo, né? Os amigos são seletivos, é os amigos dele, é o que ele gosta. Adesso, ele muito carinhoso, não só comigo, como com o pai, inteligente. Se você falar com a Adesso, parece um adulto. Ele tá aqui com vergonha, porque ele nunca apareceu na internet. É a primeira vez. Mas ele topou e ele veio, viu? Ele fez, mãe, fazer muita coisa? Não, só vai mexer o brigadeiro, vou falar e a gente vai, eu vou fazer as bolinhas e você só vai mexer. Tá conseguindo, Adesso, mexer? Uhum. Deixa eu baixar. Só tem esse barulho estranho. Não, esse barulho é porque ele, com aquela hora que eu digo a tu, quando ele quer queimar, aí ele tá, o fogo daqui é muito alto. Então, tem que fazer como? Tem que... Fora e dentro, fora e dentro. E assim vai fazendo, gente. Para não queimar, você sempre tem que fazer com a espátula, fora e dentro, porque sempre vai queimar. Vai, fora agora dessa. Assim, sempre fora e dentro para ele não queimar. Aí ele não queima, tá? Ele tá quase, daqui a pouco ele chega ao ponto. Então hoje, Adesso, ele se sente muito melhor. Hoje, Adesso tem o diagnóstico dele. Ele se descobriu quando ele pegou o diagnóstico dele. Eu queria que vocês vissem o sorriso que ele deu. Que eu nem imaginava, eu achava que ele ia ficar triste, não sei o que, mas porque ele achava que só tinha TDAH. E aí, quando ele soube que era autista, ele tinha TDAH, ele se descobriu. Então, ele deu aquele sorriso e disse, mãe, eu vou usar o colar. Foi a primeira coisa que ele disse. Mãe, eu vou usar o colar. Eu disse, vai usar o colar. Ele, oba, vou usar o meu colar, né? Eu disse, vai usar o colar. E ele tá com colar. De vez em quando ele usa, tem vezes que ele não usa. Aí eu deixo, do jeito dele, tá, gente?
eu deixo ele fazer do jeitinho dele. Mas a Décio gosta de sair, tem dia que não. Pronto, final de semana agora eu já estava dizendo que queria jogar, só quer ficar em casa. Mas, ai, Décio, tá vendo? Tá quase bom. Vai, agora fora e dentro, fora e dentro. Gente, então é isso aí, vocês têm que ensinar. Mas assim, Décio, conta aí, quantos anos tu aprendesse a ligar um fogo? Até para tirar o medo do fogo, de ligar um fogo. Acho que aos 12, sei lá. Acho que aos 12. Eu não 12 sei. para 13, não foi? Com Ingrid? Foi. Atravessar a pista. Foi agora, no IF. Que eu tenho que atravessar pra poder comprar as coisas pra lanchar de vez em quando. Ele aprendeu. Mas antes disso, Ingrid fez o quê? Ingrid me ajudava a tentar Ingrid, a tia atravessar. dele. Pra ir pra Ele academia. disse, a tia dele disse assim, eu disse assim, ele não consegue atravessar a pista. E eu escondia isso de todo mundo, falava pra ninguém, porque só eu e a gente que sabia. Mas aí ele disse, não, mãe, tá pronto, mãe, Tá pronto? tá pronto. Olha aí, pronto, é isso. É só avisar as pessoas. Ó, aí ele disse que não sabia atravessar a pista. A tia dele chegou e disse, a gente tá pra academia, Décia. É nutricionista ela. E ele começou a ir pra academia com a tia. E aí a tia disse que ia ensinar ele, ia ficar de um lado. Como foi que ela fez? Diz aí. Ela ficava... Ela ia comigo. A gente atravessava os dois juntos. E ele conseguiu atravessar. Hoje ele tá no IFPE, a gente leva e vai buscar. Tem dia que ele passa o dia todo. Então já vamos pegar aí, tá? Uhum. Tem dia que ele passa o dia todo. Gente, é o ponto. É esse aqui, tá? Ó. É esse ponto aqui. Ó, bem branquinho, vocês viram aí. Vou dividir em 3 vasilhas. O certo é você pesar, tá? Mas aqui eu não trouxe a balança, vai ser assim mesmo. Vou colocar em 3 recipientes. Esse aqui é da Sonhac, você já sabe, né? Que eu gosto de rosa. Aí a Desson precisou aprender a atravessar a pista. E hoje ele atravessa a pista sozinho, lá no IFPE. Eu agradeço muito a minha irmã por ter insistido nisso. Cadastro, ele aprendeu tarde também, não conseguia. Então, é algumas coisas que ele não consegue. Obrigada, meu amor. Ô, Joana! Ó, colocamos 3 recipientes e vamos usar o vermelho, o azul e o amarelo, tá? Aí eu vou usar aqui, ó. Vou colocar 3 gotinhas. O vermelho é o mais que a gente coloca. O amarelo e o azul a gente não precisa colocar muito. E vou pregar 3 colherzinhas. Mexe aqui, ó, desse, o amarelo que eu mexo o azul. Se tiver aqui, tu coloca aqui, tá? Uhum. Aí vou mexer o azul. E aqui a gente deixa esfriar. Com o recipiente da Sonhac, ele tem a tampa, por isso que eu gosto muito, porque ele tem as tampas. Vou dar um azul mais escuro. Tem um azul mais escuro, né? Tem mais 2 gotinhas e deixa esfriar. Tá bom? Tá bom. Aí vou só reservar, ó. Já ficou azul. Olha aí. O amarelo também. O amarelo. Se eu quiser colocar sabor, saborizante, posso colocar. Aí você coloca 3 sabores, tá? E aqui agora o vermelho. Eu podia colocar maracujá, chiclete, da blend da Gostosia e colocar morango. 3 sabores diferenciados. Olha aqui. Coloquei. Agora vou reservar isso aqui, porque já tá pronto, né? Né, Adessa? Uhum. Reservar isso aqui. Que a gente já tem uns prontinhos aqui. Eu e a Adessa. Perguntou qual a receita.
Receita de brigadeiro. Brigadeiro, gente. A receita de hoje é brigadeiro, tá? Brigadeiro perfeito. Para você enrolar e fazer para criançada. Com as cores, ó, azul, vermelho e amarelo. Tem recipiente aí? Tem, né? Pega esses dois recipientes aí, mãe. Vou colocar aqui. Bota aqui. Vou colocar o açúcar. Posso enrolar, passar no açúcar? Posso. Ou no açúcar, tá? Ou no leite em pó. Eu estou usando Confiança. Certo? O bom é que tem uma peneirinha. Mas esse é bem fininho, gente. Então, a gente enrolando, passando, ele já tira, ele é bem fininho, ó. O leite. Olha aqui. Ô, mulher! Todo mundo tá me falando isso. Olha, é uma prova que eu sou, não é só confeiteira, não. Eu sou uma blogueira. Sério, porque só foi eu falar do leite, o leite estourou. Eu me lembro de um leite condensado que eu usava o tempo todo. O tempo todo. Mas aí a loja fechou e eu parei de usar, né? E todas as aulas eu levava o leite condensado, esse leite aumentou de um jeito e hoje está vendendo, mas ele não está o mesmo valor de antes. Blogueira de milhões. Obrigada, meu amor, obrigada. Mas é sério, eu não sou... Gente, é eu falar, tô falando sério, pode perguntar às minhas alunas. É eu falar, de repente, ó, aumenta as coisas, começa a vender, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, tá? Tem vezes que eu tenho parceria com uma Sonhack, é minha parceira de... faço live, faço vídeos, coloco, ela manda produto para mim, tá? Não, mas não dou aula. Então, é parceiras, mas eu sempre tô ali falando. E aí, tenho certeza que tá vendendo bastante. Não, o leite também, o leite estourou, né? Como se diz, estourou. As meninas tudo reclamando comigo, disse que não é para mais divulgar o leite. Vou até falar com o dono, porque estão tudo dizendo que não é para divulgar, que o leite é maravilhoso. Tem gosto de leite ninho, gente. Sério mesmo. Vocês que estão aí assistindo, que já experimentou esse leite, vocês podem dizer aí, tá? Como tá a minha live. Olha ela dizendo, ó, começou a comprar sorraco por causa de mim. É isso mesmo. Gente, mas, ó, eu só falo que é bom. Eu não perco, não, tá? Eu não vou falar uma coisa que, se for ruim, eu não falo. De jeito nenhum. Eu nem começo. Prefiro ficar, ó. Mas se for bom... Então, essas vasilhinhas, ó, que eu lembro da minha avó, que ela comprava aquelas vasilhinhas de a gente brincar, de boneca. Então, quando eu olhei para essas vasilhinhas, eu já lembrei dela. Aí, essas vasilhinhas, ó, ela pode você colocar, ela pode ir ao micro-ondas, ela aguenta a temperatura, ela derrete chocolate, tem grande, tem pequena, tem todas as cores, amarela, tem uma colorida. Então, eu amo. E agora é o leite. Mas eu tenho certeza que o pessoal estão gostando, né? Tá vendendo bastante. E é bom vocês falar isso, tá? Coloca lá nos comentários que eu divulguei e agora tá bombando. Para eles verem que realmente eu sou uma blogueira retada. Porque no instante começou a vender e aumentar. Ó, o bom é pesar, tá? O bom é pesar, mas se você tiver uma colher, vamos dizer, como eu tenho aqui. Eu coloquei essa aqui, porque essa aqui é mais elegante, né?
Mas se você tiver uma colher, como eu, uma colher de chá, essa colher ó, que eu tenho, maiorzinha, eu pego, ó, eu começo a medir. Vamos ver, aqui, se for para fazer 3 bolinhas pequenas, aí eu coloco até aqui. Se eu ver que tá bom o tamanho da minha forminha, eu já sei a quantidade, tá? Quando eu vou fazer um brigadeiro maior, ó, de 13, eu coloco aqui, cheia. Então, assim eu vou fazendo. Aí eu vou colocar esse, como eu quero fazer maior, né? Vou colocar um pouquinho do outro e um pouquinho do azul. Olha aí. Ó, eu passo água, posso passar manteiga e posso passar desmoldante. Eu esqueci de trazer meu desmoldante, mas não posso nem pegar. Por causa dos meus bebês de 4 patas. Ó. E aí, ó, ele vai ficar assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Estão vendo aí? Ficou certinho, ó. Ó. E você pode passar. Eu vou passar um no açúcar e um no leite, tá certo? Pra você ver a diferença. Vamos lá, fazendo. Não dava crédito esse leite. Era bom que o dono estivesse assistindo. Tá com o celular aí, Aderson? Tô. Printa aqui isso. Não dava crédito ao leite. Aí eu falo, ela deu crédito e o leite aumentou. Eu não acredito, gente, de tanta gente comprando esse leite. Mas ele tem realmente, o gosto dele é maravilhoso, né? Vou ficar num pé do dono, porque não pode mudar o sabor desse leite de jeito nenhum. O leite condensado mesmo, eu realmente amava. E aí, eu o tempo todo dizendo às meninas do leite condensado, e hoje elas compram muito. Para a venda 16 gramas. Porque esse aqui tem que ser o tamanho ideal, que você vai passar só no leite, não vai passar no granulado, tá certo? Ó, esse aqui vem para vocês, Vanessa. Era para ter feito, ó. Aí eu passo no leite ou passo no açúcar, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Essa Vanessa. Quer dizer que você comprou São Rato só por causa de mim. Aí compra o leite também. Agora o leite aumentou. E não foi só você, não, viu? Teve outra pessoa que foi no Instagram. Eu fiz uma receita, coloquei a receita do leite. Ela foi e disse: para de fazer propaganda, o leite está aumentando. Aí eu disse: não, não vou fazer mais propaganda, não. Mentira, né? Vou fazer mais ainda. Mas ele não vai aumentar muito, não. Vou falar com ele. Tem que ficar o mesmo valor. Oh, meu Deus, patrocinar ela, galera. Gente, o leite já tá sendo parceira, tá? O leite já é parceira. Graças a Deus. Que pena que ele não tem leite condensado. Tem um leite condensado que eu também gosto muito, que é o que eu indicava. Ele só tinha uma loja só na Ceasa. Depois ele saiu, fechou e ele hoje está vendendo em outra loja na Ceasa, em mais 2 lojas Ceasa. Aí depois que eu soube, deixa eu fazer mais, né, Alisson? Uhum. Vai ser muito brigadeiro aqui hoje, viu?
Depois que eu soube que ele estava vendendo bastante, aí agora eu vou começar a usar bastante ele, que eu sempre usei. Quem é minha aluna das antigas já sabe. Ó, tô passando nos dois. Você pode Nos passar três. nos dois, né? No Como assim? açúcar. Não, tô Ah, passando nos tá. dois, açúcar e o leite. Eu achei que ele tava falando do brigadeiro. Gente, esse ponto é maravilhoso, tá? Não é um ponto que açucara, não é um ponto que você vai, ele vai açucarar ou vai ficar o tempo todo pegando, ou vai, como é que eu posso dizer? Quebrar? Não, outra coisa também. Desmanchar? Virar Ah, chiclete, tá. não é um ponto maravilhoso para vocês mesmo. Pode congelar, pode congelar. Pode congelar por 3 meses sem problema nenhum. Pode fazer até as bolinhas e congelar tudinho. Se vocês quiserem, vai de acordo com vocês. Faça essa bolinha e depois eu vou carimbar. Eu acho que já tá bom. Eu posso comer. Deixa eu só lavar. Posso comer só depois. Tá bom. Eu vou lavar minha mão. Esses aqui sou eu mesmo que vou comer, tá, gente? Põe com a mão, mas sou eu mesmo que vou comer. Com os meus meninos. Ó, depois que eu passo no açúcar, olha o que eu faço. Passo na mão, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se a câmera pega. Ó, ele fica com açúcar e não parece, e parece que a gente passou na peneira, ó. Estão vendo aí? Aí vou ver as cores e vou colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vou deixar isso pra todas, esse ficou grande. Qual? Esse ficou grandão. Cadê as meninas? Gente, amanhã todo mundo vai comer muito peixe. Meu peixe já tá no forno, que eu gosto de peixe de forno. Não só eu, como os meninos. Por quê? Aqui em casa, ninguém, só eu, né? Mas aí eu não vou fazer só pra mim. Ninguém come peixe com espinha. Todo mundo tem medo. Então, minha filha tem medo, meu filho, meu esposo, todos têm medo. Incrível que pareça. Começou pelo meu esposo, né? E hoje, todos eles têm medo. Aí eu sempre tô acostumada a fazer de forno. Eu faço uma peixada mesmo, com verdura, com tudo. Camarão, ovo de codorna. Faço uma peixada daquelas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a diferença. Ó. Cadê? Olha aí, o do leite. Vocês estão vendo? Tá vendo essa? A minha tá falando que usou o pó saborizante, mas o brigadeiro ficou mole. Ela acha que colocou demais. Colocou. Muito. Como foi que você usou? Você usou direto no fogo. Não pode usar direto no fogo, tá? Ela disse que colocou depois de pronto na massa. Pronto, o que é que você poderia fazer? Quando ele tivesse morninho, não quente, morninho, você vai colocar uma colher de chá, dependendo da quantidade. E aí, ou você vai colocando aos poucos.
Você colocou quantas latas de leite condensado e quantas colheres de pó. Gente, quando for fazer qualquer teste, eu já falei até isso contigo, Vanessa. Fazer qualquer teste, faz com a lata de leite condensado. Não faz muito não, tá? Qualquer teste que você for fazer de doce é com a lata de leite condensado. Depois que coloca, faz com mais. Você vai ver o ponto. E outra coisa, deixa eu dizer. Tem um ponto brigadeiro? Pronto. Aqui eu não coloquei o saborizante. Eu fiz só o sabor mesmo, porque se eu botasse morango, maracujá, eles não iam comer. Chiclete, minha menina ia amar. Mas morango, maracujá, eles não iam. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz só ele normal. O que é que eu Não, aconselho? maracujá eu ia comer, eu gosto de Tu ia maracujá. comer? Tu ia comer? Eu ia comer, eu gosto de maracujá. O Ah, é brigadeiro de mesmo? chocolate, de maracujá, no caso. É mesmo, esqueci que tu gostava de maracujá. É. Ele tá dizendo aqui que ia comer. Mas vocês estão escutando, né? O de maracujá. O outro eu não sei. É, morango. Então, eu não coloquei. Mas se eu fosse colocar, vamos dizer, qualquer saborizante, tá? Tem que passar do ponto um pouco. Você não vai, um exemplo, se eu fiz aquela quantidade, é aquele ponto que eu faço, eu tenho que passar mais um pouco daquele ponto. Por quê? Você vai colocar, querendo ou não, é líquido. E quando você coloca, ele vai ficar mais mole. Então, tem que ter esse cuidado. Leite de moça. Não, mulher, foi muito. Foi muito. Foi qual saborizante que tu fizesse? Foi o de maracujá, de limão, morango? Foi muito. Não. Por isso que ficou mole. Pode não ser essa quantidade toda, não. Tem que ser menos. Quando vocês fizerem, faça menos, tá? Pistache. É sério isso, Vanessa, que tu tá me falando. Tu comesse o meu brigadeiro de pistache, eu te mostrei, tu perguntou como foi que eu fiz. Eu falei lá na feira e tu fizesse isso tudo. Eu disse, cuidado, não coloca muito não. Senão tu vai estragar com teu brigadeiro. E tu fizesse isso. Eu não acredito. Tem que ter esse cuidado, tá certo? Não façam isso, olha, não façam isso que ela fez. Colocar muito. Gente, até o saborizante. Na minha aula eu costumo dizer, sempre lá tem dizer na quantidade pra gente colocar. Mas, o que é que eu digo a todo mundo? Não faz isso. Porque o paladar é diferenciado. O paladar da gente é totalmente diferenciado. Então, o bom é que você deguste, que você vá colocando e vai degustando de acordo com o seu paladar. E aí, se sua cliente disser que tá uma delícia, ótimo. Se sua cliente disser, eu achei fraco, aí você aumenta um pouquinho. Entendeu? Ou achei forte, aí diminui um pouquinho. Mas sempre faz de acordo com o seu paladar. Vou lavar de novo, tá? Leite pega. Eu vou fazer mais bolinha pra gente completar e fazer os carimbinhos. Carimbar o nosso brigadeiro. Sempre você vai ter que carimbar o seu brigadeiro. Sempre. Depois que você faz, carimba. Vamos dizer, vamos fazer 100 brigadeiros na caixa. Não deixa pro outro dia, tá? Quem nunca fez brigadeiro, não deixa pro outro dia. Porque se deixar pro outro dia, o que vai acontecer? Você não vai conseguir carimbar. Ele não vai estar tão molinho como tá hoje. Então, você não vai conseguir carimbar aquele brigadeiro. A não ser que você faça o brigadeiro muito mole. Eu já comi brigadeiro bem mole. Aí é outro ponto, né? Mas o ponto do meu já é diferente. Ó, já tô quase terminando. Faz mais de leite em pó.
Ele gosta mais de leite em pó. O doce, ele adora. Ele ama esse leite em pó, viu, gente? Sério mesmo. Pronto, a Dessa tem isso. Ele odeia coco. Então, tudo de coco, ele não gosta. Não adianta nem eu fazer. Incrível que pareça, a minha menina também não. Então, o que acontece? Eu não faço nada para ele que tenha coco. Porque se ele provar, pode ter fino, pode ser o que for. Semana eu fiz um bolo de coco. Todo mundo, ai que delícia. Mas ele, quando colocou na boca, ele, ai mãe, queria jogar fora. Jogue fora. Aí jogou fora. Mas Não joguei fora não, pai não comeu. teu pai comeu, foi? Foi pai não comer. E ele disse que não ia comer. Mas o leite em pó é com ele mesmo. Ele tá aqui. Faz mais de leite em pó. Tem quantos aí dessa? 4. Eu vou deixar um pra tu. Tu quer um? Vou deixar. Ele tinha pedido um. Você não esquece mais, não. Essa Vanessa. Comenta lá, Vanessa. Comenta lá. Eu já disse, eu quero bastante leite. Eles estão vendendo bastante, então eu quero bastante leite agora. Aqui em casa todo mundo gosta de leite. E esse leite em pó é muito bom. A Dessa ama. Sério, foi assim. Eu comprava esse leite no Novo. E eu nem conhecia o pessoal. E aí a Dessa começou a gostar muito. Ele, mãe, eu compre desse. Aí eu tinha que comprar. Eu comprava de outra marca e comprava 6 dessa marca, 7 para ele. E aí eu fui experimentar, porque eu não sou muito chegada a leite. Eu fui experimentar, eu gosto de bolo com leite, um bolo de chocolate com brigadeiro de leite, pronto. Minha perdição, aí eu ia dessa. Massa para comer puro mesmo, só com banana. Aí quando foi um dia, eu disse, eu vou experimentar esse leite. Experimentei, gente. Amei. Então só fiquei comprando esse leite em pó. Chego na minha sala de aula, minhas alunas já sabem, não adianta. Se eu gostar, saio falando para tudinho. Mas também eu tenho uma aluna minha que não sai falando não, mas assim, se ela gostar de alguma coisa, ou se der alguma promoção, ela, professora, tem promoção em tal lugar. Corre que tem, daquela marca que você gosta. Aí eu corro. E assim vai. E eu comi, eu adorei. E só fiquei comprando dele. E aqui em casa, só dele. Não teve outro. Aí eu mandei uma mensagem para eles. Mandei uma mensagem. Depois mandei outra mensagem. Para eu ficar divulgando. Que é assim que eu faço, viu? Não desisto. Pense numa pessoa que não desiste de nada. Quem me conhece há muitos anos sabe. Eu não desisto, tá, gente? E é assim que eu ensino a meus filhos a não desistir, tá? Desce de prova. Eu digo direto a ele. Adécio, não desiste de nada. Se tiver ruim, mas não desiste. Vai em frente. Porque se fosse para eu desistir, gente, eu já tinha desistido há muito tempo, viu? De tudo. Mas eu não desisto. Persisto. Então aí eu fui falar com ele, falei de novo e tá aí. Nossa parceria. Que venha outras, né? Que venha outras, que venda bem muito, como essa tá vendendo, com certeza. Vou ter uma conversa com o patrão, né? Porque eu não sabia que tava vendendo tanto assim, não. O pessoal começou a dizer a mim que tá vendendo bastante, que eu não divulgo mais. Daqui a pouco vai ser a Sorrac. Que eu divulgo tanto, que eu gosto mesmo das vasilhinhas. Pode. Ó, ele quer comer, vamos comer junto. Aqui, vem. Ah. Gente, tá muito bom.
É gostoso. Vem cá. Tá gostando, tá? Uhum. Tá. É teu leite preferido, né? Eu adoro esse leite. Esse aqui vai ficar pra quem? Pode comer. Obrigado. Se vocês tiverem alguma mãe que tenha filho com dificuldade de comer, vocês podem divulgar esse leite aí para o pessoal ver se eles conseguem com esse leite, porque esse leite aí, meu menino conseguiu, viu? Adorou. E até hoje é o que ele come. Benção, tio. É onde é? Aham. Obrigada, irmão. Olha aí. Já tô carimbando todos. É o carimbo, o símbolo do autismo, sendo que aqui é com coração, tá, gente? Formato do coração. Com açúcar, ele pega mais rápido. Você vê ele melhor. Alguma pergunta dessa? Pergunta? Amém, irmão. Jeane falou que é testemunha da sua perseverança. Olha aí, tá vendo, gente? Eu não vou falar muito não, viu? Senão eu vou me emocionar. Por isso que eu não costumo falar muito. Em sala de aula, eu começo a falar e tem momentos que eu paro. É por esse momento mesmo. Porque assim, quem me conhece sabe, a vida não é fácil. Eu acho que a vida não é fácil para ninguém. Nem para mim, nem para ninguém. Então, quando a gente não insiste, a gente para no caminho, a gente nunca sabe aonde a gente ia chegar. Então, eu não costumo parar. Eu cheguei um tempo na minha vida que eu tive um problema seríssimo. Tive não, gente. Eu tenho, tá? Que eu não posso me aperrear. Então, toda vez que eu me aperreio, eu fico troncha. Isso é todas as vezes, tá? Pode ser esse lado ou esse lado. Se vocês perceberem, essa vez está desse lado. Mas a próxima, vocês podem ver desse lado de cá. Isso é nariz, boca, garganta e olho. Eu faço uma aplicação que para mim ela é horrível, ela dói muito. Mas também agradeço muito a Deus que essa aplicação que a doutora Thaís faz é que me ajuda. Então, assim, não foi fácil para mim também. Quando meu filho chegou para mim um dia, porque eu lutei muito, muito, não lutei pouco, tá? Não fui uma mãe que desistir no caminho, não. Chegou o momento de meu marido achar que era loucura da minha cabeça. E eu disse, não, Andressa, tem uma coisa, mãe, sente. E chegou a mãe aqui e falou. Então, eu tinha muito medo dele chegar lá na frente e acontecer dele ter algum problema, como eu tive depois que eu casei e tudinho. Então, eu persisti, insisti. E ele me deram um diagnóstico totalmente diferente. Eu disse que não era aquilo. Eu sabia que não era aquilo. Então, depois dele grande, que ele disse que queria se descobrir, queria saber quem ele era, a gente vai procurar saber, vai pro médico, tudinho. Consegui com a doutora Thaís. Ele foi pro um neuropsicólogo, acho que é assim que chama. E, gente, na segunda sessão ela já sabia. O laudo dele descreve ele todo. Então, assim, eu fiquei emocionada.
Por quê? Ah, porque ficou emocionada, porque seu filho. Não! É porque ele queria saber. E eu, no passado, também queria saber. E ele queria saber depois que ele ficou grande. Então, isso também é angustiante. E minha vida foi difícil, porque eu estava num momento muito ruim, porque eu estava entronchando direto. Aí ele veio com essa história que ia ser que descobrir. Então, mais uma vez, eu parei meu tratamento, dei prioridade ao meu filho. Eu já parei de estudar. Eu fui até o quarto período, fiquei doente, gastronomia, parei por causa da minha doença. Quando era mais nova, eu parei para cuidar dele 2 vezes de trabalhar. E eu paro quantas vezes for possível, gente. Paro mesmo. Porque eu que pedi a Deus, meu filho. Meu filho é minha vida, meu tudo. Olha ali, um amigo de Ana disse que é amigo dela e que é pra você mandar um legal pra ele. Quando me espacou. Não, isso aí tá no celular da mãe dele, da mãe dele. Como é o teu nome? Me diz seu nome para mandar um legal para tu. Então, assim, quem me acompanha sabe, dar aula não é para todo mundo, tá? Tem gente que acha que dar aula é para todo mundo, não é. Tem dia que eu saio de casa, saio mal, porque meu filho passou algum momento, ou eu entronchei, e eu não quero que a menina saiba que eu entronchei, que eu tô mal, porque eu quero levar alegria. E quando vocês veem que eu não tô fazendo muita live, é porque tô passando um momento difícil. E nas minhas lives, nas minhas aulas, no dia a dia, eu quero passar alegria para vocês. Porque a gente já tem tristeza demais, então o certo é passar alegria para vocês. Então, eu também percebi algo, que não só passar alegria para vocês, como eu tinha que passar isso que eu passo e que eu tenho muitas mães que passam. E a gente que é confeiteira, a gente tem sim também que abraçar a causa, tá? E passar um pouco do seu dia a dia, que realmente é difícil, não é fácil, não é só sua vida que é difícil. Tem outras vidas que sorri na câmera, mas por dentro tá chorando. Eu já cheguei por vários e vários e vários momentos assim. De ontem para hoje eu dormi com a Dessa. Ele passou um momento difícil, faz uns 3 dias, e veio mais um problema e eu tive que dormir com ele. Foi isso mesmo. Eu não conhecia, mas eu senti. E é algo assim, gente, que você tem que sentir mesmo. Por isso que eu disse que dar aula não é para todo mundo. Porque você tem que sentir. Na sala de aula, eu vou te dizer algo, tá? Na sala de aula, a gente tem que passar amor. A gente tem que sorrir mesmo chorando. A gente tem que ser psicóloga. A gente tem que abraçar, mesmo precisando de um abraço. Mas muitas vezes eu me sinto abraçada, dando um abraço nas minhas alunas. Elas acham que eu estou abraçando, que eu estou cuidando, que elas estão se sentindo abraçadas, mas é o contrário. Eu me sinto abraçada. Eu tenho alunas de 92 anos. E essa semana passada de aula, ela disse assim: tô cansada, a minha perninha disse: não, a senhora venha-se embora, porque a senhora a minha rosa do meu jardim mais belo. E é uma senhora que eu ganho mais seguidores. Ela morreu de rir. Tirei foto, filmei. Porque, gente, é isso que a gente tem que fazer. Entendeu? A gente não pode. Joana é de muitos anos, Joana conhece minha luta e não foi de agora. Então, assim, para quem não me conhece, acha que minha luta começou quando eu entronchei, quando eu fiquei doente. Não. Eu já vim lutando, acho que desde que eu estava no ventre da minha mãe.
Com 5 meses de idade, eu fui morar com minha avó. Minha mãe me deixou e eu fui morar com minha avó. E hoje eu agradeço a Deus, porque Deus tem um propósito para tudo. Porque foi com minha avó que eu aprendi. Foi com ela que eu aprendi a ter fé. Foi com ela que eu aprendi a não desistir. Foi com ela que eu aprendi a ser confeiteira. Foi com ela que eu aprendi o primeiro bolo. Então, eu agradeço a Deus por isso. Eu não nasci em berço de ouro. Eu não desisto fácil. Então, quem pensa, ou se ela tá ganhando um monte de patrocínio, mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu insisto. Eu persisto. Eu vou à luta. Eu vou atrás. E muitas vezes eu penso em desistir. Aí eu olho pro meu filho. Eu olho pra minha filha. Porque quando eu tenho que ficar o tempo todo, eu não posso nem ficar doente, gente. O menino não suporta me ver nem doente. Então, assim, eu tenho que ficar o tempo todo bem. Então, eu tenho que ficar bem por eles. E eu digo a Deus que eu quero ver ele se formando, quero ver ele bem, quero ver ele com a vida dele maravilhosa. Porque não tem algo que eu mais assim, eu não vou dizer, eu não sei se é inveja. Eu não tenho inveja de nada, mas tem uma coisa que eu invejo. É uma filha que tem uma mãe. Eu digo isso à minha própria filha. Porque você já pensou você precisar de um apoio, tem que insistir, persistir, e você olhar para o lado, para o outro, você não saber nem o que fazer, mas você está apoiando ali seus filhos, você está ali o tempo todo. Você está apoiando suas alunas, você está apoiando seu emprego, seu trabalho, você nem fala que está doente. Cheguei um momento na minha vida que eu nem falo, prefiro nem falar. Eu só vou dar aula. E finge que eu tô boa. Fátima, eu estava na sala de aula. Então, tem muita história por trás, tem muita história. Então, assim, eu tô falando isso pra vocês porque vai ficar salva essa live. E vai ter muitas e muitas mães assistindo. Então, assim, não fala pra teu filho que ele é um fardo. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Então, ensina. Quando ele disser sim, 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 você ensina não, 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 até ele entender o que é um não, mesmo sendo difícil, tá? É difícil, não é fácil. Mas também ensina ele a voar. Ensina ele que ele consegue. Eu sei que tem grau mais elevado. Mas eu lembro que quando eu tive que opinar por ficar em casa, ou meu filho, ou o trabalho, eu opinei ficar em casa, meu filho, que a médica disse que eu ficava em casa ou ele morria. Ele vivia internado e ninguém sabia o porquê. Então eu opinei ficar em casa. Mas eu não fiquei parada. Eu voltei a fazer doce, eu vendia doce porta a porta, e eu voltei a fazer doce, eu voltei a insistir, eu voltei a fazer salgado, voltei a fazer bolo. Gente, a maioria das coisas, muitas coisas, eu via, eu assistia. Eu passei 6 anos de moleta, minha história não é de agora, e foi nos 6 anos de moleta que eu ia para as aulas. Tem professora que já não está mais aqui, mas tem professora que encontro. E abraço, e beijo, e agradeço. Porque tem muitas vezes que a gente não agradece. Muitas vezes a gente não olha.
A gente só olha o problema, eu digo por mim mesmo, mas não olha a solução. Aí Deus mostra a solução, que tem outros filhos que estão em cima de uma cama. Meu filho tá aqui rindo pra mim, me abraçando. Quando eu choro, eu converso com meu filho, eu desabafo com ele. Então, eu queria que vocês não me julgassem, mas me entendessem. Eu sei que cada um de vocês sabe o que eu estou falando. Porque a vida nunca vai ser fácil. Eu costumo dizer uma palavra minha. Muitas vezes, para um ganhar, o outro tem que perder. Vocês já imaginaram isso? Para uma loja abrir, a outra loja tem que fechar. Muitas vezes é assim que faz. É assim que acontece. Muitas vezes não é fácil. Mas a gente tem que insistir. E não ter vergonha, tá? Não ter vergonha. Se eu fecho minha loja, eu abro a minha casa. Não tenha vergonha. Eu lembro na pandemia, eu tinha buffet, eu fazia bolo de andares. De andares, bolo de 6, 7 andares. Hoje eu não faço mais. Mas eu fazia também kit festa, doce, salgado. Eu lembro da pandemia, eu inventei várias coisas. Eu inventei lasanha na quentinha, eu inventei empadão, eu inventei cesta, eu inventei várias coisas, kit festa para entregar em casa. Eu inventei, fiz live, mais live, ensinei. Quantas lives eu fiz ensinando a outras pessoas que estavam em casa, que estavam com produtos, material. E foi aí que eles conseguiram. Tenho certeza que tem muita gente que está assistindo, que vai assistir e vai lembrar disso. Quem me conhece sabe, eu sou difícil de parar. Se um dia eu parar, é porque realmente acabou. Não deu para mim. Então ensine isso ao filho de vocês. Porque eu ensino a meu filho ele tem um negócio que eu acho que o filho de vocês também pode ter, que ele não sabe o que é, ele não gosta de a perca e mudança. Mudança para ele é horrível. Então, mesmo assim eu ensino. Eu ensino até a hora, se chegar a minha hora. Sabe por que eu ensino? Porque um dia minha avó me ensinou. E eu perdi minha avó no momento mais difícil da minha vida. E eu perdi minha avó que me criou no meu aniversário. Eu nunca mais vou esquecer. Então, assim, a vida não é fácil. Então, se eu tivesse de parar, eu já tinha parado. Eu já tinha parado. Então, é isso que eu tenho para dizer a vocês. Não olha para o outro lado, não olha para a coleguinha, não olha para ninguém. Olha para você. Faz o que teu coração manda. Abraça teu filho, dorme com teu filho, insiste com teu filho, ensina teu filho, mesmo que você ache que ele não está entendendo. Insiste, ensina. Ah, sim, sim, sim. Não, 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 não. Até ele aprender. Não, mãe. Não. Não pode. Porque meu filho tem 16 anos. Mas é difícil para ele quando ele quer algo e ele não consegue. É difícil até hoje, tá? Difícil, mas eu digo a ele, não, Adesso, agora não. E ele entende. E ele sabe, mesmo que seja ruim para ele. Porque se eu não ensinar hoje, amanhã ele vai aprender muito pior. Porque a paciência que eu tenho hoje, as pessoas não vão ter amanhã. Então, a dor que uma mãe atípica outras pessoas que estiver assistindo vai saber disso, é isso. Não saber o dia de amanhã, como o seu filho vai ficar quando você for. Então, você só vai saber se você insistir nele. Insistir.
Olha o que ele mais gosta. Olha se ele é inteligente. Vê, insiste nele. Olha o sonho do teu filho. Só isso. Só isso. Aceita teu filho do jeito que ele é. Aceita. Independente do que seja, aceita teu filho do jeito que ele é. E é assim que eu ensino meus filhos, tá? Para ser o que é. Eu sou o que eu sou. Eu não vou mudar, gente. Quem me conhece de muitos anos sabe disso. Eu nunca vou contar uma história que eu não vivi. Eu não tenho vergonha de contar a minha história a vocês. Eu tenho orgulho, como meu filho diz que tem orgulho de mim, eu tenho orgulho de contar. Porque eu sou o que eu sou, porque eu corri atrás. Não foi porque eu ganhei. Eu corri atrás. Eu nunca desisti, foi isso que eu aprendi. Então é isso que eu tenho para dizer a vocês. Nossa maior preocupação. Eu tô falando isso porque tem dia, gente. Tem dia que eu passo madrugadas pensando que a paciência que a gente tem, outra pessoa não vai ter. Isso é certo. E você conhece todo o detalhe do seu filho. Você conhece. Então ensine hoje. É o conselho que eu dou às mães. Ensina. Ensina, Joana. Vê o que ele mais gosta. Gente, meu filho passou 2 vezes no IFE. 2 vezes. A primeira, ele achou que tinha feito uma disciplina e tinha feito outra. Ele tinha escrevido para outra. E ele achou, não olhou como ele tem TDAH, e a gente dizendo a ele, e ele não olhou. Aí ele fez no meio do ano, depois ele foi ver, ele tinha passado de primeira. Então ele passou 2 vezes. Olha que orgulho eu tenho do meu filho. Eu vou dizer mais o quê? Eu tenho orgulho. Quando ele terminar, ele já está formado. Ele quer fazer faculdade também, mas ele já está com uma formação. Então é isso. Quando eu deixo ele, eu tenho medo também. Mas ele aprendeu a atravessar a pista. Ele aprendeu a ligar o fogo. Ele aprendeu a amarrar o cadastro. Ele aprendeu a colocar a roupa. Ele aprendeu. Então ele vai aprender. Eles vão aprender. Então, o seu filho vai ser amanhã o que você ensinar hoje. Foi o que minha avó fez comigo. Ela me ensinou. E é o que eu sou hoje. E é isso que me salva. Porque Gente, quando eu penso em desistir, eu invento qualquer coisa, eu invento pudim, eu invento picolé, eu não tenho vergonha. Eu invento qualquer coisa. Ah, não tá dando aqui, tá dando ali. Ah, perdi uma parceria, vou atrás de outra, e assim vai. Só não tem jeito pra morte. Eu já pensei em desistir? Já pensei. Mas sabe quem é que insiste? Eu não desisti? Meus filhos. Por que ele insiste? Porque eu insisto neles. Porque eu passo isso para eles. Então passe também. É isso que eu tenho que dizer a vocês. Ele é a minha maior alegria. Foi nós que pedimos para ele nascer. Deus deu. Eles têm uma inteligência, é isso mesmo, Joana, uma inteligência incrível. Gente, meu filho não estuda só quando ele realmente é algo que não está entrando na mente dele, que também tem TDAH.
Então ele não estuda, eu fico besta, ele não estuda. E ele pega. E até os amigos dele, tia, como é que esse menino não estuda e passou? Eu não entendo. Então, você só tem que insistir nos seus filhos. Eu não tive ninguém para insistir em mim. Só minha avó. E como é que ela insistia em mim? Ela nem sabia que estava insistindo em mim. Ela só me ensinava. Minha filha, mexe esse bolo para mim, que eu não posso, minha mão tá doendo. Ela tinha artrose, eu não consigo mexer. Aí ela botava um canto assim da parede, sentada, com uma bacia e uma colher de pau. E aí ela ia botando os ovos, eu lembro até hoje. É como se eu estivesse escutando a voz dela me dizendo a quantidade de cada um. Até hoje. Então é isso que seu filho vai ficar na memória. É o que você dizer a ele. E eu tenho certeza disso. E quando ele chegar triste, pergunta o que é. Mesmo que ele não queira falar, pergunta, seja amiga dele. Se precisar dormir com ele, durmam com ele. Independente da idade, tá, gente? Meu filho tem 16 anos. Mas quando ele precisa dormir, dorme comigo. É comigo que ele dorme. Dorme no meio, eu, o pai e ele. Porque a gente tem que ser mãe. Não é porque eu não tive mãe. Quer dizer, eu tive mãe, né? Minha avó me criou. Mas não é porque eu não fui criada com a minha mãe que me colocou no mundo que eu vou fazer com meus filhos. Não. Eu aprendi a não fazer. Meu filho uma vez falou assim, mãe, a senhora é incrível, a senhora não fica muito tempo com raiva de ninguém. As pessoas por fazer mal a senhora não fica. Porque, gente, eu adoeço quase todos os dias. Eu vou dormir, eu fecho os olhos, eu acordo com o olho troncho, uma boca troncha. Tem semana que eu acordo, eu não posso comer, eu não posso tomar uma água que derrama. Aí falo para meus filhos que eu tô sem fome, que tá doendo, que a gengiva toca no dente. Então, assim, é algo para se pensar. Essa live que eu fiz foi para ensinar e foi para você pensar que está do outro lado da telinha. Fica em casa, mas insiste em algo. Insiste em algo. Eu ensinei meu filho a mexer brigadeiro, hoje ele sabe. Eu não conseguia ensinar ele não conseguia ligar o fogo, gente, ele não conseguia. O fósforo, ele não conseguia de jeito nenhum. Ele conseguiu esse ano, não, o ano passado, no final do ano passado, acho que foi no final do ano passado. A tia dele, você vai conseguir, bora. E eu tinha muito medo que ele ligasse, que eu tinha medo que ele pudesse fazer. Mesmo ele sendo muito inteligente. Aí eu nem insistia muito mais, quando chegou o ano passado, minha irmã, ele tem que saber. E aí ele aprendeu. E é assim que vocês devem ensinar o filho de vocês. Não tenham medo. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus, não é a nós. Então vocês têm que dizer todos os dias ao filho de vocês, mesmo que vocês achem que ele não entenda. Mamãe vai estar sempre com você. Por que der e vier. Mamãe vai estar sempre com você. O que der e vier. E você vai falar quantas vezes for possível. Mamãe vai estar sempre com você. O que der e vier. E eu tenho certeza
que isso ele vai levar pro resto da vida dele, que é o que vai fortalecer ele. É o que vocês devem fazer. Hoje eu agradeço a Deus pela minha vida, porque mesmo com todos os problemas do mundo, gente, é como a médica me disse, você podia estar numa cama vegetando. Tem pessoas que vegetam com a mesma doença e você está aí falando, dando aula. E eu não tenho só um problema, eu tenho várias doenças, gente, vários problemas de saúde. Já chegou o momento de eu ter medo de falar para perder contrato, perder parcerias. Mas eu não tenho que ter medo de falar. Porque se eu perder, foi porque eu tinha que perder. Valia a pena. Né? Do mesmo jeito, é o que eu vejo dia a dia. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui comigo. Eu quero agradecer a todas as mães de coração. Eu quero hoje estar abraçando, se sinta abraçada, cada mãe atípica. Eu quero deixar esse momento de reflexão para vocês, essas palavras. Espero que vocês ajudem um pouco vocês. E tem coisas que só é com você e Deus. E quando você tiver de chorar, seja forte. Chora no quarto. Eu passei tantos anos chorando sozinha. Meu filho chegou um momento que ele cresceu dizendo, nunca vi minha mãe chorar. Eu chorava caladinha. E é assim que tem que ser. A mãe tem que ser forte. O tempo todo. Joana, é assim que a gente tem que ser. É verdade. Isso mesmo. Meu filho fica feliz quando ele acerta as coisas, quando ele faz uma coisa que ele diz, eita, ele não gosta de não ter conseguido. Mas quando ele consegue, fica super mega feliz. Ele agora, hoje ele trabalha com o pai, né? A gente chama aqui de estagiário. Ele fica um pouco lá, porque até para ele estar lá, porque ele quer ir ele tem que ir. A gente sempre diz, não, você tem que ir, faça o que você gosta. E hoje ele gosta. Obrigada, Joana. Também, gente, se sintam abraçada por mim. Coração. Ó, nossos docinhos. Vou mostrar para vocês como ficou. Olha aí. Quem quiser tirar foto, pode tirar, viu, gente? Fique com Deus. Vem, Adessa, pra gente encerrar. Ó. Hoje é dia o que, Adessa? Da conscientização do autismo. Você é feliz comigo? Sou, Você aprende comigo? com certeza. Dou conselho a você. Sim, sempre. Aceito você do jeito que é. Uhum, sempre. E ensino também você a aceitar as pessoas do jeito que é. Sim. Esse é meu filho, Adessa. Inteligente. Super inteligente. Super inteligente. Tenho um orgulho muito grande do meu filho. Sempre digo isso a ele. E se eu tivesse outra vida, e se eu pudesse escolher, escolheria meu filho de novo. Não trocaria
por nenhum outro. Seria esse meu Adécio. Um filho carinhoso, um filho atencioso, um filho que ele dá até carão na irmã quando ele vê alguma coisa. Ah, mãe, não pode. Anne, tá errado. Então, foi o que eu ensinei a ele. É isso que eu tenho que passar para vocês. Ensine a seus filhos, porque ele pode ser tudo que ele quiser ser. É como aquela música, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai te dar. Te dá muita coragem. Gente, eu não vou deixar de insistir no meu filho e no sonho do meu filho. Os meus pode parar, mas o dele só começou. E com esse eu deixo um beijo para vocês. Fique com Deus. Joana, beijo. Beijo no coração de cada um.